Então eu queria abrir a palavra com esse vídeo para dizer para você que há sim um impacto sobre aquilo que você faz. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, fala assim, há um impacto sobre aquilo que você faz. Há um impacto sobre aquilo que nós somos, há um impacto sobre aquilo que nós fazemos. E nós precisamos ter a dimensão do impacto que nós causamos tanto no céu, como no inferno, mas principalmente na terra. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. 1 Reis, capítulo 22, versículo 1. Eu quero falar sobre um homem chamado Micaías. Ele que era um dos discípulos de Elias. E poucas pessoas conhecem sobre esse homem, porque ele só é mencionado na Bíblia nessa passagem. E depois a gente não sabe mais sobre Micaías, nem antes a gente sabe sobre ele. E a Bíblia diz assim, 1 Reis, capítulo 22, no versículo 1. Diz assim: durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel, que era Acabe. Durante a visita, o rei de Israel disse aos seus oficiais: não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence? No entanto, não fizemos coisa alguma para retorná-lo do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote-Gileade? Então Josafá respondeu ao rei de Israel: claro que sim, você e eu somos um só. Meus soldados são os seus soldados, meus cavalos são os seus cavalos. E acrescentou: antes, porém, consulte a quem? Vamos ler comigo, gente. Agora são 9 horas da noite, vamos acordar. Antes, porém, consulte a quem? Antes, porém, consulte a quem? Ao Senhor. Aqui nós estamos falando sobre o rei Acabe e sobre o rei Josafá. Naquele tempo havia tido guerras e Israel havia se dividido. Então havia um rei sobre uma parte de Israel e um rei sobre outra parte. E aí esses reis, eles se juntam, e aí Acabe fala assim: olha, tem uma cidade que nós ainda não tomamos, que ela nos pertence. Que é o que nós lemos, que é Ramote-Gileade. E aí ele começa a conversar com Josafá e ele fala assim: olha, o que você acha se nós nos juntarmos para tomarmos essa cidade, para guerrearmos, para enfrentarmos e entrarmos nessa batalha, para vencer e conquistar essa cidade que nos pertence? A gente que conhece a Bíblia sabe que o rei Acabe, ele era alguém que era desagradável aos olhos do Senhor. Nós sabemos que Acabe fez tudo o que desagradava a Deus, como por exemplo, ele servia a outros deuses, ele era casado com Jezabel, já começa por aí. Ele era casado com Jezabel, servia a outros deuses, ele deixava com que o povo servisse outros deuses pagãos também. Então todo o povo que servia a Acabe e tudo que Acabe fazia não agradava a Deus. E consecutivamente o rei Josafá também não agradava a Deus. Se você for ler a história anteriormente, você vai entender que esses reis, eles desagradavam a Deus totalmente. E aí eles se juntaram e falaram assim: vamos conquistar e entrar e batalhar para vencer essa cidade que nos pertence. E aí Josafá ouviu tudo o que ele falou e falou assim: vamos consultar ao Senhor antes, para ver o que o Senhor acha. Porque Josafá, por mais que ele não agradasse a Deus, ele tinha o temor da palavra e ele sabia quem era o Deus de Israel. E aí Acabe, daquele jeito, falou assim, versículo 6. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos eles, diga todos eles, responderam: sim, claro que deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. A Bíblia fala que Acabe mandou chamar os profetas e haviam quantos profetas? 400. Mas a Bíblia é clara em dizer, na hora que nós lemos aqui, a Bíblia diz: e chamou os profetas. E todos eles declararam que o rei haveria de ganhar a guerra.
Mas aí quando todos eles falaram isso, Josafá, que não servia a Deus, nem agradava ao Senhor, olhou para Acabe e falou: porém não existe aqui um profeta do Senhor? Então, essa pergunta de Josafá nos faz entender que todos os 400 profetas que existiam naquele lugar, falando para o rei Acabe, eram profetas do Senhor? Não. Eram profetas, mas não eram profetas do Senhor. E quando eu leio essa pergunta de Josafá, eu começo a me remeter à história de Davi, quando o profeta chega na casa de Jessé e pergunta: não existe mais um filho? Porque todos que estavam ali não eram segundo o coração de Deus. E essa é a pergunta que o Senhor quer fazer para nós. Será que nós somos como a maioria? Será que quando nós nos apresentamos ao rei da sociedade, ao rei do mundo, ao rei que já é o maligno, a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Será que nós somos a maioria, aqueles que vamos todos juntos, tipo Maria vai com as outras? Ou será que nós somos a pergunta da sociedade quando alguém fala: será que não tem alguém de Deus ainda? E aí Josafá perguntou: não existe um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. E aí a Bíblia diz assim no versículo 8: o rei de Israel, Acabe, então respondeu a Josafá e disse: há mais um homem. Diga, um homem. Olha para a pessoa do seu lado e fala: um homem. Tinha 400 que eram iguais, mas havia um homem, diga, um homem, que não era igual. Então haviam 400 homens falando a mesma língua, profetizando a mesma coisa, mas havia um homem que era diferente. E é isso que o Senhor quer nos ministrar nessa noite, que nós sejamos a diferença. Nós precisamos ser aquela uma pessoa que não é como os outros. E aí ele diz assim: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. E ele chama-se Micaías, filho de Imla. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, rápido. E versículo 10, vestidos com os seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante de quem? Diante de quem? Deles. Um dos profetas, Edequias, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote Gileade, seja vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei a vitória. E aí, essa parte que eu quero que você reflita muito comigo, que essa é uma história e é uma passagem que o Senhor ministrou ao meu coração e me fez refletir muito. O rei mandou chamar Micaías, mas quando Josafá perguntou para ele: existe mais alguém que pode consultar o Senhor para nós? Existe mais um homem? E aí Acabe falou: existe um homem, mas eu não gosto muito dele porque ele não profetiza coisas boas ao meu respeito. Porque Micaías, ele só profetiza coisas ruins, ele nunca fala o que me agrada. E é isso que eu quero te perguntar nessa noite. Acabe era o rei daquela sociedade, Acabe era o rei daquele povo e era um rei que não agradava ao Senhor, era um rei que não fazia a vontade de Deus. Mas existia um homem que fazia a vontade do Senhor, que era Micaías. E quando o rei fala sobre Micaías, a Bíblia diz que o caráter e a fama de Micaías não agradava ao rei Acabe. E se não agradava ao rei Acabe, a Bíblia é clara em dizer que a luz não se dá com o quê? Com as trevas. Então o Espírito do Senhor, ele nos pergunta nessa noite: será que a sua fama, será que aquilo que você demonstra, será que aquilo que você faz está agradando ao rei desse século? Ou você não é bem visto pela sociedade? E aí você fala: não estou entendendo, Joyce, mas é exatamente isso mesmo. A gente fala muito sobre, o Di até ministrou da última vez que ele veio aqui, ele falou, a gente fala muito sobre a nossa reputação, muito sobre como nós devemos ser bem vistos,
Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, mesmo que isso custe a nossa vida. Então, quando o rei ele se coloca de frente de Micaías, ele sabe que Micaías não seria como aqueles outros 400 profetas. E o Senhor ele te pergunta nessa noite: será que você é como a maioria da geração de hoje? Será que você é como a maioria dos crentes de hoje? Será que você é como a maioria dos cristãos de hoje? Que mesmo vendo tudo o que está acontecendo, você começa a dizer: vai dar tudo certo. Né, Wesley? Vai dar tudo certo. Porque era isso que os profetas falavam para o rei Acabe e para Josafá. Eles falaram: vai, porque vai dar tudo certo, vocês serão vitoriosos. Vai, porque o Senhor é contigo. O outro fez até um chifre de ferro e falou: olha, vocês vão vencer. Será que como nós estamos nos posicionando perante a sociedade e perante tudo aquilo que o mundo tem passado para nós? Será que eu, como a geração e a maioria, me coloco diante do rei desse século e falo: vai dar tudo certo? Será que enquanto a galera está gritando pelo novo presidente, ou pelo antigo presidente, ou pelo novo governo, ou pela nova vacina, eu não sei, eu estou gritando: ah, vai dar tudo certo, quando o Senhor disse que não é tempo de paz. O Senhor disse para nós que nos últimos dias não serão tempos de paz, porque Ele vai derramar a taça da ira de Deus. Então nós precisamos ter a consciência de que tipo de cristão nós somos. Nós não podemos ser como profetas normais. E até a última pregação que eu ministrei aqui, que falava sobre unção. Não adianta você ser escolhido e não carregar a unção. Aqueles profetas tinham o nome de profetas, mas eles não eram ungidos como profetas do Senhor. Será que as pessoas olham para você e falam: ah, é só mais um cristão? Ah, é só mais uma pessoa dos 400, dos bilhões que existem na face da terra. Ah, é só mais uma pessoa. Não, ela não é cristã de verdade, não. Não, ela não vai aparecer diante do rei e falar umas verdades. Não, ela não vai falar uma verdade para aquele amigo que caminha muito tempo com ele. Não, ela não vai falar uma verdade para a família dela. Não, ela não vai falar uma verdade na faculdade, no trabalho, no relacionamento. Essa pessoa, ela não consegue colocar a sua vida à prova da verdade, porque ela é só mais uma no meio da multidão. E aí o versículo 13 diz assim: enquanto isso, o mensageiro foi buscar Micaías e lhe disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa o quê? Vamos ler comigo. Concorde com eles e também prometa o quê? Concorde com eles. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: você está concordando? Você está concordando com o que está acontecendo no Brasil? Você está concordando com o que acontece no Afeganistão? Você está concordando com o que acontece nas nações? Concorde com eles e diga que terá vitória. Mas não é isso que o Senhor está falando para nós. Nós precisamos nos posicionar como profetas de Deus e entender qual é o tempo do Senhor para a igreja. E aí o mensageiro chegou em Micaías e falou: ó, concorda com eles e diga para o rei que vai ter sucesso. Porque é isso que o rei quer ouvir. E aí, o que as pessoas querem ouvir de você? O que a sociedade quer ouvir da igreja brasileira? Que pode aceitar o homossexualismo, que pode aceitar a mentira, o furto, que pode aceitar do jeito que você quiser ficar dentro da igreja. Não, a palavra do Senhor ela é clara em dizer: vinde como estais, mas não permanecei. E nós precisamos entender isso. É vir como você está, mas não permanecer como você está. Porque Jesus nunca nos deixa da maneira que nós chegamos. Amém? Jesus nunca nos deixa da maneira que nós chegamos. E aí, essa é a parte que eu quero que você frise bem sobre você. E coloque essa palavra sobre o seu coração. No versículo 14 diz assim: Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas, diga apenas, o que o Senhor me ordenar. Eu direi apenas o que o Senhor me ordenar. Eu direi apenas o que o Senhor me ordenar. Billy Graham, ele tem uma frase que eu guardo muito no meu coração, que ele diz: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o povo está prestando atenção. Então Micaías chegou perante o mensageiro do rei e ele falou: olha, eu só vou dizer o que o Senhor me ordenar. Eu só vou me posicionar como o Senhor me ordenar.
E por que eu abri o culto com aquele vídeo? Para que você entenda o que o Senhor está ordenando para você. Enquanto nós estamos sendo vaidosos, enquanto nós aproveitamos e esbanjamos a vaidade da nossa vida, existem pessoas morrendo porque não conhecem a vontade de Deus. E aí você está 10 anos em uma rede social e ninguém nem sabe que você é cristão. Nós estamos todos os dias no WhatsApp, mas nós não mandamos uma palavra para alguém. Nós estamos 20 anos no Facebook e ninguém sabe que nós somos cristãos. Nós estamos 5 anos no mesmo trabalho e ninguém sabe que nós somos cristãos. Eu estou há 2 anos em uma faculdade e ninguém sabe que eu sou cristão. E aí você olha para mim e diz, é normal ser como os 400 profetas? Não! Nós precisamos dizer apenas o que o Senhor nos ordena. E Micaías sabia, ele sabia que ele precisava ser diferente. Ele sabia que sobre a vida dele havia uma palavra, seja diferente. Então, nós não podemos ser iguais, irmãos. Nós não podemos ser iguais. Aí a gente vê o que acontece em outras nações, a gente vê o que acontece em outros países, mas nós insistimos em mostrar a nossa vida, nós insistimos em cuidar só da nossa dor, enquanto o mundo está padecendo, e eu não me posiciono perante isso. Eu não consigo ofertar na igreja, eu não consigo ofertar para as causas missionárias, mas eu falo que eu sou profeta do Senhor. Não, está tudo errado. Eu não consigo orar pelos cristãos perseguidos, mas eu falo que eu sou profeta do Senhor. Eu não consigo me posicionar no meu trabalho, na minha faculdade como cristão, mas no sábado eu quero levantar as minha mãos e dizer, Maranata, a hora vem. A Maranata, a hora vem, não é só no sábado, é todos os dias da semana. Então nós precisamos entender a profundidade que é quando eu me coloco como servo do Senhor e não me torno igual aos profetas que o mundo diz que são. E aí quando Micaías chegou, versículo 15, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Micaías respondeu, sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. E então o rei disse, quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? E aí Micaías foi e falou assim, vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas e sem pastor. E o Senhor disse, seu líder foi morto. Mande-os para a sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, não falei eu? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaías prosseguiu e disse, ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou, quem enganará Acabe, para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou de quem? Eu quero que você preste muita atenção para você entender o que essa passagem quer dizer. Houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou do Senhor e disse, eu o enganarei. Então o Senhor disse, de que maneira? E o Espírito respondeu, sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Na boca de todos os profetas. O Senhor disse, você conseguirá enganá-lo. Diga, você conseguirá. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está sendo enganado? Você está sendo enganado? Ou é você que está enganando o mundo? E quando Micaías falou sobre essa revelação, ele chegou perante o rei e ele falou assim, o Senhor está sentado no seu trono, ele fez uma reunião e disse, como que nós faremos para que aconteça isso sobre a vida de Acabe? E aí um espírito se levantou perante o Senhor. Então quando nós falamos que Deus ele só está acima das coisas boas, você precisa entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E essa semana o Espírito do Senhor me ministrou algo muito forte, que nós estamos muito acostumados a dizer assim, mas Deus é amor. Mas você sabe o que é amor? A Bíblia é clara em dizer que o amor é mais forte que a morte. Então a gente cristão não tem a dimensão
Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você não tem dimensão não. É mais forte que a morte. Ele diz que é mais forte que a morte. Então, o que é isso? Que amor é esse? Nós precisamos entender que Deus, Ele não se limita à nossa visão, mas Ele está acima. E o Senhor estava ali fazendo uma reunião e o Espírito chegou e falou, ó, eu vou enganar, para que Acabe seja morto no meio dessa peleja. E Ele falou, eu colocarei um espírito dentre todos os profetas para enganar a Acabe. Mas por que esse espírito não alcançou a Micaías? E essa é a pergunta que eu quero te fazer também nessa noite. Por que aquele espírito não alcançou Micaías? Porque dentro de Micaías já havia o Espírito do Senhor. O diabo, ele não pode entrar em uma casa que já tem dono. Ele só entra em casas vazias e ele chama um, ele chama outro, porque um abismo chama o outro e ele vai chamando vários demônios. Mas quando existe um rei sobre aquela casa, ele não pode entrar. Então sobre a casa de Micaías havia o Espírito do Senhor, que era um Espírito sobre todas as coisas. Mas por que entrou sobre aqueles profetas? Porque aqueles profetas não eram profetas do Senhor. Então o que está entrando dentro da sua vida? O que está dentro de você? O Espírito do Senhor, Ele sempre nos pergunta, qual é o Espírito que está dentro de nós? Porque nos últimos tempos, Ele diz que vai haver uma separação entre aquele que é joio e aquele que é o quê? E aquele que é o quê? E aí aconteceu isso, ó. E até que enfim o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, versículo 23. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Pois o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias se aproximou de Micaías e lhe deu uma bufetada, tipo, bateu nele mesmo. Aí você espera que no momento que você fale o que Deus quer que você fale, você vai receber agradecimento? Não, meu querido, porque o cristianismo não é sobre a nossa vida estar feliz ou nós estarmos super bem confortáveis. O evangelho é sobre tomar a sua cruz e segui-lo. E quando eu sigo ao Senhor, Ele diz que o caminho não é somente de paz, mas é de guerra também. E aí Micaías apanhou de outro profeta. Então você entende isso? Que o Senhor nos últimos tempos, Ele vai colocar a diferença entre as pessoas que são de Deus e as pessoas que não são de Deus. E você precisa se posicionar. E aí você fala, mas eu estou sofrendo, mas quem é de Deus sofre mesmo. A Bíblia diz que Jesus falou, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. A gente precisa ler mais a Bíblia, porque a gente acha que é tudo fácil, mas não. A palavra do Senhor diz que com Jesus foi dias de dores e sofrimento. Então nós precisamos nos posicionar, igreja. E aí, como foi, versículo 24, o profeta Zedequias ficou revoltado com Micaías e falou assim, como foi que o Senhor me deixou para falar com você? Micaías respondeu, você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou, prendam Micaías. Façam o quê? Prendam. E o levem de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás. Com a seguinte ordem, diga, com a seguinte ordem. Ponham este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água, até que eu volte da batalha em segurança. Então a ação de Micaías não resultou em um prêmio, não resultou em um bom lugar na sociedade, não resultou em um status melhor. Quando ele disse a verdade, o rei chegou para ele e falou assim, prendam esse cara logo, porque ele já está me tirando do sério. Porque ele não profetizou coisas boas ao meu respeito. Porque ele não profetizou coisas boas a meu respeito. A Bíblia diz também em Apocalipse que nos últimos tempos alguns serão presos nas prisões. O diabo colocará alguns nas prisões. Mas o Senhor também falou, não desanimem. Porque eu não venho buscar a igreja que é forte o tempo todo, mas eu venho buscar a igreja que é constante e que espera em mim. E no mesmo momento que Micaías se posicionou e ele falou, eu não posso ser igual. Eu vou falar tudo o que o Senhor me ordena. O rei olhou para ele e falou assim, prendam esse homem. Então, você precisa analisar quais são as consequências daquilo que você tem feito para Deus. Se você é um cristão de verdade, a maioria das nossas consequências
Perante a vontade de Deus, não serão de dias fáceis, mas serão de dias difíceis. E aí mandaram prender a Micaías. E ele disse assim para o rei, versículo 28. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significa que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção nas minhas palavras. Então Micaías olhou para aquele povo e falou assim: se o rei voltar em paz, significa que eu não estava falando aquilo que vinha de Deus. Micaías colocou à prova a palavra dele e disse para o povo: se tudo isso que eu falei por intermédio de Deus não acontecer, significa que eu sou como a maioria. Significa que eu sou mais um profeta, mas se tudo aquilo que eu falei acontecer, e ele tinha certeza que ia acontecer, por isso ele falou: preste atenção nas minhas palavras. Porque aquilo que eu falei não vem de mim. E é isso que nós como igreja precisamos ter, as palavras de Jesus e não as nossas. Nós precisamos carregar as palavras de Jesus e não as nossas. É quando nós chegarmos em uma reunião, como a Bíblia diz em Salmos, uma roda de escarnecedores, eu preciso falar as palavras de Jesus. Mas não vão mais me chamar para o rolê. Mas não vão mais me chamar para essa festa de família. Mas não vão mais me chamar para a festa da empresa. Mas eu não vou receber essa oportunidade de emprego. Mas eu não vou receber essa bolsa na faculdade. Mas eu não vou ter esse relacionamento. Mas eu vou desagradar tal pessoa. Não, eu preciso entender qual é o nível de posicionamento de um cristão. Ele diz o que a palavra de Deus diz e ele se porta como a palavra de Deus diz que ele deve se portar. Amém? Isso é cristianismo. Micaías falou: prestem atenção em tudo que eu falei. E aí no versículo 29 diz assim: então o rei de Israel e Josafá levaram seus exércitos para atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça. Mas você vista seus trajes reais. O rei de Israel então se disfarçou e os dois foram à batalha. Versículo 31. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos seus 32 comandantes dos carros de guerra: ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra chegaram e viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. E o rei foram atrás dele. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então, um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso. Diga ao acaso. Diga ao acaso. Eu gosto muito quando a Bíblia usa essa palavra, mas que a gente entende o significado, que na palavra de Deus não existe acaso, porque o Espírito Santo e Deus e Jesus é muito intencional. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: foi de propósito. Foi de propósito. Porque o que nós ouvimos lá atrás? Que o Senhor havia dado uma ordem, que Acabe não sairia vivo daquela peleja. Então não existe acaso na vontade de Deus, mas existe propósito. E você precisa estar debaixo do propósito de Deus. E a Bíblia diz assim: então, uma flecha por acaso acertou o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. Ele disse: dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe. Versículo 35. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia. E o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro de frente aos sírios. O sangue do seu ferimento escorria para o piso do carro. E ao entardecer, o que aconteceu com ele? Morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados e disse: estamos perdidos, voltemos para casa. O que o Senhor já havia falado lá atrás, naqueles versículos. Versículo 37. Assim, o rei morreu. E o seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi levado junto ao tanque de Samaria. E os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam. Exatamente, diga exatamente. Diga exatamente. Exatamente como o Senhor havia prometido, como o Senhor havia falado. E a Bíblia fala que quando Deus fala, Ele cumpre. Então aquilo que Deus havia falado sobre a vida de Micaías aconteceu. Amém?
Será que aquilo que nós falamos através da palavra de Deus está acontecendo ou não? Mas por que não acontece, Joyce? Porque nós não somos um profeta do Senhor. Nós estamos nos posicionando como a sociedade se posiciona. E aí, depois acaba aqui essa passagem e a gente não sabe mais sobre Micaías. Como assim não sabe? A gente não sabe mais nada da história dele. Eu sei que ele foi lançado na prisão e o rei falou, só soltem Micaías quando eu voltar da peleja. E o rei Acabe voltou da peleja? Não, ele morreu. Aí o que acontece com Micaías? Consecutivamente, Micaías ficou preso até morrer. E eu fui pesquisar e exatamente, Micaías morreu. Então, a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é, você está disposto a morrer pela verdade que você diz que carrega? Aí você fala, é muito duro ouvir isso. E hoje eu até estava conversando com a Júlia, e a Júlia falou assim, muito duro isso. Que eu falei assim, está acontecendo tudo isso no Afeganistão. E eu ouvi uma pesquisa, eu ouvi uma mensagem sobre os missionários. E o povo de lá, e eles estavam falando assim, o grupo dos terroristas falou que ia matar todas as pessoas que se opusessem perante a vontade deles e que fossem contra a cultura deles. E eles falaram que entre todos ali que eles iriam matar estavam quem? Os cristãos, os missionários, os pastores. E aí quando foi ontem eu vi uma publicação que falava assim, nossa, nós estamos retirando e todos os missionários e pastores estão correndo do Afeganistão. Eu falo, então eles não estão lendo a Bíblia. E você precisa entender isso. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho não é sobre nós acharmos que tudo vai dar certo para nós. A mensagem do Evangelho é dizer, morra até que você anuncie toda a verdade. Aí você fala, nós aqui estamos passando por um tempo bom, o Brasil está na paz, mas vai chegar guerra sobre o Brasil. E eu quero saber, e eu quero perguntar para você, na autoridade de Jesus, aonde você vai estar quando a guerra chegar? Será que você vai olhar para o rei e vai falar, não vai ter vitória, você vai morrer, porque você não está fazendo a vontade de Deus? Ou será que eu vou fugir no meio da guerra, porque eu não sou cristão suficiente? Nós precisamos entender a gravidade que é isso. Nós vamos para os eventos, nós levantamos o tênis, nós dizemos, envia-me Deus, mas na hora da guerra, na hora da peleja, eu não consigo permanecer como um cristão. Afeganistão está tendo aí uma guerra de tiro, bomba, mas qual é a guerra que o Brasil está enfrentando? O Brasil está enfrentando guerras de política, guerras de ideologia, e você está indo para onde no meio dessa guerra? Para onde nós estamos indo no meio da guerra? Ou será que eu me coloco perante o rei, dou a minha cara a bater e falo, essa é a verdade? Será que eu coloco a minha cara a bater e falo, essa é a verdade, rei? Nós precisamos ser como Micaías, ainda que depois disso ninguém saiba mais o nosso nome. Nós precisamos permanecer e anunciar e dizer somente aquilo que o Senhor nos manda dizer. Micaías carregava o Espírito do Senhor e não as suas vontades. E é isso que o Espírito Santo pergunta para nós nessa noite. Nós precisamos carregar o Espírito do Senhor e não as nossas vontades. Os profetas 400 que haviam ali, eles queriam agradar o rei Acabe, eles queriam ter uma boa fama, eles queriam ter uma boa reputação, mas eles não queriam agradar ao Senhor. Qual é o seu posicionamento no meio dessa sociedade? Qual é o nosso posicionamento no meio dessa sociedade? Nós temos 300 seguidores, mas ninguém sabe de Jesus no nosso Instagram. Nós temos 20 pessoas no nosso WhatsApp, mas ninguém sabe que nós somos cristãs. Nós viemos para a igreja, mas nós não abraçamos o próximo. Nós não levantamos as nossas mãos como cristãos. Nós estamos no trabalho, mas nós mentimos, nos prostituímos. Na faculdade, ninguém sabe quem eu sou. Porque eu não preciso mostrar a verdade. Não! Se você não mostrar a verdade, você vai padecer junto com os profetas que não fazem parte dos profetas de Deus. E é isso que o Espírito Santo quer de nós nessa noite, amém? Como igreja, chega de carregar um espírito que não é o Espírito do Senhor, igreja. Chega de dizer que eu amo a Deus dentro da igreja, mas fora eu não consigo ser um cristão verdadeiro. Fora eu vendo a minha essência, fora eu negocio o meu chamado, fora daquela porta ali, olha, eu faço o que eu quero, porque eu não me porto como profeta do Senhor. Eu sou como os 400 que perante o rei têm o
assumir a minha identidade. Micaías não tinha medo de assumir a identidade dele. Ele chegava perante o rei e ele sabia que Acabe era matador de profeta. Ele sabia que Jezabel era mulher de Acabe e poderia muito bem matar ele. Mas ele chegou e falou: eu vou fazer tudo o que o Senhor me manda, porque eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que todos os discípulos, se não João, padeceram por amor ao Evangelho. Todos eles, quando pegaram a cruz e seguiram a Cristo, padeceram pela cruz. Então, que hoje você escolha qual é a verdade que você quer carregar. Que hoje você escolha qual é o reinado que você faz parte.